Pois é, e Romeu Zema criticou o grande número de auxílios do governo federal e afirmou que os benefícios estão criando uma geração de imprestáveis. O presidenciável afirmou que pretende endurecer as regras desses programas e condicionar a manutenção do recebimento à aceitação de empregos formais pelos beneficiários, para impedir que marmanjos fiquem em casa usando as redes sociais, assistindo a filmes enquanto recebem dinheiro dos pagadores de impostos. Zema destacou que há casos de pessoas que recusam propostas de empregos formais para não perderem esses benefícios. E elogiou os programas, mas criticou o crescimento da dependência de auxílios governamentais. Deixa eu começar essa rodada com o Bruno Musa. Musa, esse é um problema que nós já trouxemos aqui, outros políticos, outras lideranças, até postulantes à presidência da República, destacam esse problema, né? O grande número de benefícios, milhões de brasileiros que ganham um chequinho, e aí é um desafio daquele que pretende assumir a cadeira da presidência da República, né? Como tirar isso, né? É uma medida impopular, mas ao mesmo tempo é preciso propor uma mudança. Enfim, queria que você analisasse essas propostas de Romeu Zema. Veja, eu acho que chegou a hora, na verdade passou, mas, enfim, estamos aqui diante desse problema, temos que ser pragmáticos com isso, de colocar realmente o dedo na ferida, entendermos que a situação chegou num limite. A gente veio falando do endividamento até agora, um ciclo econômico ele costuma demorar seus 20, 25 anos. No começo, como você tem espaço dentro dos orçamentos para se endividar, tudo parece maravilhoso. Quando tudo está indo bem, parece que aquilo se eternizará e nunca mais vai acabar. Só que o espaço do orçamento acaba. O nível de endividamento das pessoas chega num limite, como de fato chegou, e aí a coisa começa a ficar mais nebulosa. E isso aconteceu também com esse nível de auxílio que nós estamos vivendo. O Estado, entre aspas, aqui para quem só está nos ouvindo, o Estado de Bem-Estar Social brasileiro, ele custa algo como 450 bilhões de reais. O que foi feito foi colocado uma porta gigantesca de entrada e uma porta mínima de saída. E você cria esses bolsões de dependência, onde as pessoas se eternizam dentro dele. É claro que para aqueles que estão vivendo lá, parece razoável ou realmente assusta você retirar esses auxílios. E como o Zema também complementou, ele não vai retirar porque eles são importantes. É claro, quando você cria uma rede de dependência durante 10, 15, 20 anos, as pessoas realmente não podem perder aquilo do dia para a noite. Mas há de ser feito um plano de transição. As pessoas não podem achar que aquilo é um meio de vida, e sim um incremento para que as pessoas possam mudar de vida durante um tempo. Aquelas pessoas, por exemplo, que recebam ofertas de emprego e estão vivendo do Bolsa Família e recusem aquele emprego, eles podem muito bem trabalhar para prefeituras locais, varrendo rua, fazendo limpezas, pintando, não importa, são trabalhos dignos e são trabalhos que seriam para recompensar um trabalho. Isso é como funciona numa sociedade desenvolvida. Nós somos recompensados por um trabalho, por agregar valor de alguma forma à sociedade. E a recompensa por isso é uma forma de pagamento. Agora, usar como meio de vida a socialização num prejuízo, onde grande parte da sociedade que trabalha tem que sustentar pessoas que não podem trabalhar se não perdem o benefício, não é nem questão de fazer sentido ou não. Moralmente, obviamente, não faz sentido. Mas é que o espaço no orçamento simplesmente acaba. E tem um problema que ele é mais, talvez, menos transparente, digamos assim. Quando você cria gerações que vivem exclusivamente disso, você desincentiva todo e qualquer processo de inovação, Caniato. Crianças, você mencionou, todos nós aqui somos pais. Se nós super protegemos os nossos filhos e não deixamos que eles tomem risco de alguma forma, eles serão eternamente dependentes de nós. E isso faz com que eles não aprendam, eles não tenham que tomar risco, eles não tenham que fazer nada porque sabem que haverá uma rede protetora por trás. Só que essa rede protetora do Estado ela é completamente falha e deficitária. Só que ele não permite, não incentiva que novas pessoas tomem riscos, aprendam, inovem e incrementem valor dentro de uma sociedade. Consequentemente, cada vez mais diminui o número de pessoas que geram valor, que pagam impostos e cada vez um número maior de pessoas que vivem dele. A matemática, ela é clara. Mais pessoas
vivendo no sistema do que contribuindo para ele, ela simplesmente explode as contas públicas e a gente paga isso com inflação. E nós precisamos, em 2026, num mundo de inteligência artificial, incrementar a produtividade no brasileiro, que está estagnada há mais de 2 décadas. Consequentemente, cada vez mais essas redes de proteções criam incentivos perversos onde as pessoas não têm nenhum incentivo para melhorar. E aí a sociedade vai simplesmente sequer ficar parada, mas sim andar para trás em termos reais, como é o que tem acontecido com o Brasil nos últimos anos. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, queria que você compartilhasse com o nosso público quais são os instrumentos para que uma administração meça o sucesso de um programa de complemento de renda, por exemplo, um benefício que auxilia aquela família mais simples, mais pobre, ou que passou por uma dificuldade, como, por exemplo, o chefe de família foi demitido. Como medir o sucesso de um programa? Porque ele não pode durar para sempre, né? Justamente, Caniato, você mede o sucesso desses programas por quantas pessoas saem do programa, não quantas entram no programa, como é o caso do Brasil. Sucesso aqui é quantas pessoas deixaram o programa porque conseguiram recuperar seu emprego, fazer um curso de requalificação profissional e conseguiram um trabalho melhor, ganhar melhor. Isso sim é sucesso. O sucesso é quantas pessoas deixam o programa. Agora, nós precisamos definir aqui 2 coisas, e aí o que o Romeu Zema disse está totalmente correto. Primeiro, é não tornar pessoas dependentes da mesada do Estado. Este é o objetivo final dos governos de esquerda: criar dependência permanente de uma população carente da mesada do governo para que isso se transforme em voto mais tarde. Quando, na verdade, o que o governo deveria fazer é usar esses programas para fazer com que as pessoas se qualifiquem e volte ao mercado de trabalho, volte a ter a dignidade do emprego. Então, deveríamos mensurar o sucesso desses programas por quantos brasileiros saem do programa e não quantos entram. Agora, existe um outro programa que é muito importante, que é como acabar com a pobreza extrema. Isso é outra história. Pobreza extrema dá para acabar, sim, em 4, 5 anos no Brasil. E aí, sim, acompanhar os indicadores da PNAD trimestral, criar mapeamento específico, principalmente focalizar em políticas públicas que atacam não só a pobreza extrema, mas as crianças, a população infantil. Essa é a que mais sofre. Então, dá para você criar programas para acabar com a pobreza extrema. Esse é um programa que não tem nada a ver com esses benefícios sociais de programa Bolsa Família, etc., que deveria ter porta de saída, como defende o Romeu Zema. E por última coisa, o que ele está dizendo é que precisa estimular o empreendedorismo. O brasileiro é um empreendedor natural, ele quer criar o seu negócio, ele quer ser dono do seu nariz, ele quer ter o seu pequeno negócio e tem que ajudar mesmo. Então, como tirar a dependência desses programas, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais empreendedoras, consigam reconquistar a sua vaga no mercado de trabalho e que não se torne um eterno recebedor de mesada do governo federal. Isso é mal para a dignidade humana, é péssimo para estimular as pessoas a voltar ao mercado e, principalmente, cria a falsa impressão de que esses programas ajudam a tirar pessoas da pobreza. Não ajudam. Este é o ponto central. Governo correto mensuraria quantas pessoas estão saindo e não entrando em programas sociais. Eu já dei esse exemplo aqui no programa. Certa vez eu fui vender um carro para um empreendedor. O empreendedor, na hora de passar para o nome dele, ele disse: eu não posso registrar no meu nome o carro, porque senão a minha mulher perde o benefício do Bolsa Família. Então você vai registrar no nome do meu irmão. Mota, eu dou esse exemplo para dizer, bom, há muitos subterfúgios para aqueles que ganham o Bolsa Família continuarem com as suas atividades informais e aí conseguem receber o cheque do governo. Você não acha que Romeu Zema foi muito corajoso quando defendeu o endurecimento das regras dos benefícios? Porque isso também é um convite
para que os seus opositores, no caso, a base aliada, né, o governo da situação, acabe deturpando, por exemplo, a ideia dele e acabe dizendo, bom, ele quer acabar com o benefício, né? Provavelmente dizendo isso àqueles que recebem o benefício. Como defender uma pauta dessa, que é importante, mas ao mesmo tempo pode ser muito impopular? É preciso muita coragem mesmo, Caniato, para dizer essas verdades. É preciso muita coragem, como o Zema demonstrou, para falar contra a dependência em um país de dependentes. São quase 100 milhões de pessoas no Brasil hoje que dependem de um cheque do governo. E eu já ouvi a mesma queixa de muitos empresários. No ano passado, eu estive em Caxias do Sul fazendo uma palestra para empresas do setor metal mecânico e eles me disseram, naquela época eles tinham 3.000 vagas de emprego em aberto. Programas assistencialistas, bolsa isso, bolsa aquilo, pé de meia, eles criam dependência em muitos beneficiários. Isso é um fato fartamente documentado em todos os países que adotaram esses programas, né? Principalmente Estados Unidos e Reino Unido. A finalidade principal desses programas é servir de populismo eleitoral. É dizer, olha que político bonzinho, ele te deu essa bolsa, agora vota nele, porque senão os mauzinhos vão entrar e vão tirar essa bolsa de você. E aí eu queria, em cima dos comentários que os meus colegas fizeram, lembrar a dupla ironia que esse governo, esses partidos de esquerda, essa ideologia que se diz preocupada com os pobres, então tem que criar bolsas, isso, bolsa, aquilo. Eles fazem tudo menos aquilo que é o principal para ajudar os pobres. Qual é a única receita comprovada que deu certo, que tirou países da pobreza? Qual é a receita que desde 1820 vem reduzindo a extrema pobreza? O Dávila falou aí, extrema pobreza. Em 1820, 90% da população mundial vivia em extrema pobreza. Esse número hoje, no mundo inteiro, é menos de 10%. Passamos de 90% para menos de 10%. Qual foi o segredo? É o sistema que apelidaram de capitalismo. É deixar os empreendedores empreenderem, é reduzir os impostos, acabar com a burocracia, reduzir todas as dificuldades colocadas no caminho de quem quer trabalhar e produzir, como, por exemplo, essa loucura de acabar com a escala 6x1, acaba com a legislação, não se mete, o Estado não tem que se meter no meio da relação de empregados e empregadores. Essa é a receita. Se o Brasil fizesse isso, em pouco tempo, a gente veria aqui o que já aconteceu em Singapura, o que aconteceu em Hong Kong, o que aconteceu na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Eles não fazem isso por uma mistura de ignorância, realmente, muitos deles não têm a menor ideia disso, nunca estudaram, não têm conhecimento disso. Em parte é ignorância. A outra parte é porque eles não têm intenção de ajudar ninguém mesmo. Eles querem é ficar no poder 1000 anos. Então, quanto mais bolsa, melhor. Quanto mais gente dependente do governo, melhor para eles. Pois é, brasileiro tem essa vocação de empreender. Vimos isso na pandemia, né? Com os MEIs, milhões de brasileiros abriram uma pequena empresa, começaram a produzir alguma coisa, começaram a vender. E aí a gente viu um aumento substancial, um aumento de 35% na abertura de empresas durante a pandemia 2021, especialmente.